Oi, pessoas bonitas, seja bem-vindo ao canal Encaixando as Peças, Pérola Diária, são mensagens de reflexões ao nosso coração. Eu espero que venha falar o teu coração, venha te ajudar. Tá bom? Vamos lá? Vamos aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 16, que diz assim: E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Então, o que acontece? O rei Ezequias, ele assumiu o reinado. Antes era o pai dele, anterior era o pai dele, Acás. Seu pai era idólatra, fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Porém, chegou a vez de Ezequias reinar. E ele reinou. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, tá? Então, uma das coisas que ele fez foi restaurar o templo da casa do Senhor. Por quê? Porque devido o pai dele ter adorado muitos outros deuses, né? A casa de Deus o templo foi fechado. O templo foi fechado, ficou por muito tempo fechado. As lâmpadas apagadas, não havia mais incenso, orações naquele lugar, e muito menos holocaustos, oferenda a Deus ali naquele lugar. Cessou toda adoração naquele lugar, porque o templo estava fechado. Olha, irmãos, veja o que acontece, né? Então, o que Ezequias fez? Ele abriu a porta do templo. Ele abriu as portas da casa do Senhor. E falou, não, vamos tirar toda a imundícia daqui de dentro. A casa tem que estar limpa. A casa tem que estar limpa. E aí o sacerdote entrar dentro do templo para purificar o templo, né? E restaurar. Não, as lâmpadas estão apagadas, não pode. Nós temos que acender as lâmpadas. Tem que colocar o azeite. Tem que ter a palavra de Deus. Temos que queimar o incensário, que é oração. Tem que haver adoração na casa de Deus. Mas para isso tinha que santificar primeiro. E eles santificaram. Eles não só santificaram o templo, mas a mesa, os utensílios, os objetos, tudo que havia no templo, que não era de Deus, foi arrancado, foi tirado para fora, foi excluído, e aquilo, e os objetos que eram do templo, da casa de Deus, eles santificaram. E hoje, lá naquela época, era o templo físico, né? O templo físico. E hoje, nós somos o templo de Deus. Hoje, eu e você é a casa de Deus. E como que está a casa de Deus? Como que está a casa de Deus hoje, na sua vida? Porque, veja bem, se nós fechamos a nossa casa e a gente viaja, fica 30 dias fora, quando você volta, você vai encontrar barata, você vai encontrar poeira, você vai encontrar muita coisa, porque a casa estava fechada. Não é verdade? Aí, se você fica um ano com a casa fechada, quando você volta, você vai ter ver telha de aranha, vai ver um monte de coisa. Sujeira, poeira, vai ter muita coisa, porque a casa estava fechada. Não é verdade? Assim estava a situação daquele templo. Ficou muito tempo, muitos anos ali fechado, sem adoração, por causa do pai do Ezequias. Mas o Ezequias fez ao contrário. Ele abriu o templo, ele abriu as portas, ele limpou, ele tirou toda a imundícia e todos os objetos que eram da casa de Deus ali foi consagrado ao Senhor.
Assim somos nós somos a casa de Deus. Então, nós temos que abrir, Senhor, todos os setores da minha vida. Eu abro a Ti, eu abro as portas para Ti agora. Senhor, tira, me ajuda a ter conscientização daquilo que não te agrada, daquilo que está fora da Tua palavra na minha vida, e me ilumina, me dá capacidade para mudar essa situação. Às vezes é um vício, às vezes é uma maneira de pensar, às vezes é um tipo de crença, né, que foi inserida, mas que não te agrega em nada. Então, nós temos que abrir as portas, falar, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta do coração e convidar Jesus para entrar, ele diz que vai entrar e vai cear contigo. Ele entra, porque Jesus, ele só entra quando é convidado. Ele não invade a vida de ninguém, porque todos nós temos livre-arbítrio. Todos nós temos poder de decisão. O pai de Ezequias tomou uma decisão de fechar o templo e adorar outros deuses. Mas Ezequias tomou uma decisão, o livre-arbítrio dele, de dizer: não, eu vou fazer o contrário. Eu não vou seguir o exemplo do meu pai, eu vou seguir o exemplo de Davi. Eu tenho uma referência. A minha referência é Davi. E a minha referência, a sua referência? Ah, porque eu tenho um mentor tal, tenho um mentor tal. O meu mentor é Jesus. E o seu? Porque Paulo disse, eu imito a Cristo. Nós temos que imitar a quem? Aquele que é o exemplo. Não é verdade? Nós temos que imitar aquele que é o exemplo. E aí, o que eles fizeram? Santificaram os objetos, os utensílios, o templo, tiraram toda a imundícia que estava lá dentro, né? Levou para o Ribeiro de Cedron, e aí eles acenderam a lâmpada, tem que acender a lâmpada não pode ficar apagada, esta lâmpada é o nosso espírito, tem que estar conectado com Deus, tem que ter a unção de Deus, tem que estar cheio da palavra de Deus, porque aí você vai brilhar a luz de Deus. Jesus disse que a minha palavra é a luz, né? A palavra de Deus, ela é a lâmpada, né, que ilumina o nosso caminho. Ela é a nossa luz, né, e a nossa salvação. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Então, eu tenho que abrir todas as portas da minha vida e falar: Senhor, governa. Senhor, reina em todos os setores da minha vida. Governa, Senhor. E Ele vai governar. E Ele vai endireitar aquilo que está torto. Entendeu? Então, tem uma passagem na Bíblia, se não me engano, está em Mateus 21:12, fala de Jesus, né? Que Jesus chegou no templo. E quando Jesus chegou no templo, Jesus viu coisas ali que ele ficou indignado, Jesus ficou revoltado, Jesus derrubou as mesas, Jesus expulsou as pessoas, Jesus expulsou os animais, Jesus, ele ficou ali, sabe, indignado com aquela situação. Por que que ele ficou indignado? Porque estava fazendo do templo, da casa de Deus, um comércio. Câmbio de moedas, de dinheiro. Vendendo animais para os holocaustos. Estava virando um comércio lá dentro. E ele falou: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm feito dela um covil de ladrões. Quer dizer, pessoas que estavam ali por interesses, por dinheiro, por vender, né? E ele falou: a casa do meu pai não é covil de ladrões, não. Tem regra na casa do meu pai. Aqui é lugar de oração, é lugar de se conectar com Deus. Então, como que nós estamos levando a nossa vida, sabe? Nós estamos levando a nossa vida pautado na palavra, naquilo que a gente crê dentro da palavra de Deus, ou estamos levando a nossa vida de qualquer maneira? Porque se nós levarmos a nossa vida de qualquer maneira, como que Jesus vai habitar em nós? Porque se eu levar a vida de qualquer maneira, vai entrar sujeira, vai entrar pecado, o pecado que nos separa de Deus. Ah, Lucélia, mas nós todos já somos pecadores. Somos, é verdade, somos todos pecadores. Mas aquele que permanece no pecado não é nascido de Deus. Quem permanece
Porque pecar, você pode pecar a qualquer momento, mas você não vai permanecer no pecado. Porque de tudo que você tem consciência, você não torna escravo. Por isso que Jesus fala, meu povo perece porque falta conhecimento. Porque quando você tem conhecimento, você não se torna escravo mais daquilo. Então, e Jesus fez isso, né? Ele expulsou porque estava fazendo de um covil de ladrões ali na casa de Deus. E a casa de Deus tem que ter ordem, tem que ter decência. Assim é na nossa vida, tem que ter ordem, tem que ter decência. Tem o corpo físico precisa de cuidados, a gente tem que ter uma boa alimentação, tem que tomar água, dormir bem, porque é necessário, sabe? Nós temos os 5 sentidos, tem que estar também tudo muito bem, temos a nossa alma, onde estão nossos sentimentos, nossas vontades, nossos desejos, nosso intelecto, também tem que estar tudo funcionando muito bem, mas também espiritualmente. Nós temos que estar bem, a lâmpada tem que estar acesa. Ah, meu corpo está bem, minha alma está bem, mas como que está meu espírito? Nós somos 3 e tem que estar ali, ó, tudo em equilíbrio. Eu tenho que estar bem espiritualmente, eu tenho que estar bem fisicamente, eu tenho que estar bem emocionalmente. Entende? Tem pessoas que, às vezes, não está bem emocionalmente, não está bem espiritualmente, e tudo isso vai refletir aonde? No corpo, não dorme, não come. Aí tem até tentativa, sabe, de se machucar, de angústia. Então, assim, só causa sofrimento. Então, eu tenho que preocupar nesses 3 setores da minha vida, da sua vida. Nós temos que preocupar, tem que haver um equilíbrio. Eu tenho que me preocupar com a vida espiritual. Por onde eu estou indo? Qual é o meu destino? O que eu estou fazendo? Como que está meu emocional? Eu estou enchendo de sujeira aqui dentro ou estou enchendo de conteúdos que me traz vida, que me traz conhecimento, que me traz paz? O que eu estou inserindo para dentro de mim? Meu coração está fervendo de boas palavras? Como que está? Porque o pecado que nos separa de Deus, né? O pecado faz uma divisão entre nós e Deus. Não deixa que o nosso espírito se conecte com Deus. E o espírito precisa se conectar com Deus. Sabe? Então, Ezequias fez isso. Ele não só abriu o templo, mas acendeu as lâmpadas, santificaram o povo, santificaram os sacerdotes, santificaram os levitas. Ele fez esta obra linda, santificar os utensílios, a mesa, os objetos, tudo ele fez para restaurar o culto no templo. Porque ele entendeu que sem a presença de Deus não tem como prosperar. Não tem como prosperar sem a presença de Deus. Não tem como ter um reinado bem-sucedido se não tiver a presença de Deus. Ezequias sabia que a bênção é maior do que a maldição. Ezequias sabia que a bênção é de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Então, olha a sabedoria desse rei. Esse rei disse: eu vou colocar Deus na frente. Eu vou ter o temor da palavra de Deus. Eu vou restaurar a comunhão no meu país, com o meu povo, com o Deus, o Senhor do universo. Por quê? Porque eu quero ter um reinado bem-sucedido. Eu quero que o meu reinado seja bem-sucedido. Eu quero ir bem em todas as coisas, como está em 1 João 9. Amado, desejo que você vá bem em todas as coisas, bem vai a tua alma e que tenha saúde. Deus quer que você seja bem-sucedido em todas as suas áreas, em todos os setores. Deus quer que você tenha uma alma em paz, sabe? Que você seja uma pessoa de paz, de felicidade, de tranquilidade, que você viva a sua vida da melhor maneira possível.
e que você tenha saúde no seu corpo. É o desejo de Deus. E Ezequias, opa, eu quero isso para mim. Eu quero isso para o meu reinado. Eu quero isso no meu negócio. Eu quero isso no meu governo. Entende? É isso, pessoas. É uma reflexão. Reflita mais um pouco. Não se esqueça que você é casa de Deus. Não se esqueça que todos os setores da nossa vida têm que estar em equilíbrio, tem que estar bem. O corpo tem que estar bem. A alma tem que estar bem. E o espiritual também tem que estar bem. Está tudo interligado. Nunca se esqueça disso, tá bom? Que Deus fale mais ao teu coração e que essa mensagem, sabe, te abençoe e te alcance e fique com Deus, tá bom? Ó, beijo no coração.